Paz do Senhor, que o amor, a graça e a misericórdia do Senhor ela possa ser renovada em nossas vidas nessa manhã. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor nesta manhã comigo em Ageu, o livro de Ageu. Aí muitos vão falar, tem esse livro na Bíblia, pastor? Tem esse livro na Bíblia. Depois de Obadias, ele é o menor livro que da Bíblia. Então, abra o livro de Ageu. E enquanto você encontra este livro, eu gostaria de conversar contigo e de repente levantar algumas questões. Você já teve a impressão de que você trabalha o mês inteiro e o dinheiro nunca chega até o fim do mês? Eu tenho constantemente essa impressão, né? Vira e mexe, a gente tem essa impressão de que, poxa, trabalha, o dinheiro não chega. Você já teve, de repente, a impressão de que você come, quanto mais você come, menos você se satisfaz, e aí você vai comendo mais. Você bebe água para tentar matar uma sede e continua com sede. Você faz tantas coisas esperando um resultado grande e no fim das contas o resultado é tão pequenininho. Às vezes você trabalha e aí você fala assim, eu vou fazer mais horas extras para ganhar um troquinho a mais, né? E aí você trabalha mais e mais, esperando um valor X. E aí quando vem menos da metade daquilo que você achou que viria. Que decepção, né? E a gente se entristece e a gente começa a falar, mas Senhor, por que isso está acontecendo? Por que essas dificuldades? Por que essas lutas? Por que tanto problema na minha vida? Por que tantas coisas acontecem? Eu faço tanto, Senhor, e o resultado é tão pequeno. E a gente contesta a Deus, colocando meio que a culpa nele, né? A gente quase fala, a culpa é sua, Senhor. Trabalhei tanto e ganhei pouco. Eu como e não consigo encher a barriga, eu bebo e não mato a sede, eu trabalho e não consigo chegar com dinheiro no fim do mês. Você já começou alguma coisa e não terminou na sua vida? Tem gente que começa um curso e na metade do curso desiste, para. Tem gente que começa uma faculdade de 4 anos. Eu conheço gente que de 5 anos, eu conheço gente que já fez faculdade 4 anos e no último ano, faltando 6 meses para completar, ele desistiu. Perdeu a vontade, não quero mais. Você imagina você fazer um curso de 5 anos, por 4 anos e meio você vai fielmente, tira as notas que precisa e tal, faltando 6 meses. Perdi o encanto, não quero mais. Às vezes a gente começa num trabalho super empolgado, né? Nossa, que bênção, que alegria, tal, estou trabalhando e tal. E aí, depois de algum tempo, aquilo que era uma bênção se torna um motivo de murmuração. Essa porcaria desse trabalho tanto, não ganho o que deveria. Fulano lá foi contratado, lá faz menos do que eu e ganha mais. Será que nós somos assim? Será que nós fazemos isso na nossa vida? Começamos as coisas e não terminamos. Começamos às vezes um propósito com Deus, né? Início de ano, quantas pessoas não fizeram um voto com o Senhor? Este ano eu vou ler a Bíblia todos os dias, sem faltar nenhum dia, Senhor. Eu vou ler a Bíblia todos os dias, eu vou orar todos os dias, eu vou ser um cristão melhor, eu vou ser um pai melhor, eu vou ser um filho melhor, eu vou ser uma mãe melhor, eu vou ser um irmão melhor, eu vou ser um servo melhor no teu reino. E muitos agora em fevereiro já desistiram, deram baixa. Já tiveram vários furos aí sem ler a Bíblia. Já não tem mais o mesmo ânimo de quando virou o ano. Será que nós também somos assim? Será que nós estamos colocando o nosso coração nos lugares errados? A palavra do Senhor no livro de Ageu, ela nos traz aqui 4 mensagens.
do Senhor. Assim diz o Senhor. Tem 4 mensagens aqui no livro de Ageu. Num período de 4 meses, essas mensagens foram trazidas ao povo. Deus havia libertado o povo depois de uma escravidão de 70 anos na Babilônia. Libertou o povo, usando um ímpio para dar segurança, para dar dinheiro, para dar passagem aos judeus, para que eles voltassem a Jerusalém, que havia sido destruída, para reconstruir o templo de Deus, o lugar onde a presença de Deus era manifesta. Porque naquele tempo, amados, a presença de Deus se fazia manifesta no templo. Era o lugar da adoração, era o lugar da presença de Deus. O templo havia sido destruído, o povo levado cativo, e depois de um grande período de escravidão, o Senhor liberta esse povo e dá condições para que esse povo volte novamente a Jerusalém. Foram mais de 500.000 pessoas voltando para Jerusalém. E ali em Jerusalém tinham aqueles que ficaram, porque na realidade, quando foi destruída, o principal que eles queriam levar para o exílio, para a escravidão, eram os líderes. Deixaram muitas pessoas ali que foram colonizadas, foram instruídas dentro da lei dos babilônicos, aprenderam as leis e as adorações a deuses babilônicos. Então tinha um povo que foi para a escravidão e o outro que ficou. Esse que voltou da escravidão iria se juntar agora com aquele que ficou. E é aí que existem grandes conflitos. Esse povo voltou cheio de vontade, cheio de alegria, cheio de disposição. Caminharam por 2 anos até chegarem ali, novamente a Jerusalém. Chegando em Jerusalém, eles começaram a trabalhar, firme e forte, para reconstruir o templo. 2 anos ali firmes, vamos lá e vamos trabalhar, aquela alegria, aquela empolgação e tal. Depois de 2 anos deu uma esfriada, porque sempre que nós estamos buscando uma intimidade maior com Deus, existem problemas que surgem internamente e externamente. E foi exatamente o que aconteceu. Vários problemas externos, vários outros povos se levantando, tentando prejudicar, e aí o povo de Deus foi se cansando. Lançaram os alicerces, os fundamentos para reconstruir o templo, mas pararam a reconstrução do templo, porque as investidas contra eles estavam grandes. E eles resolveram, bem, como a gente está tendo muito trabalho, está sendo muito custoso essa questão de reconstruir o templo onde o Senhor vai manifestar novamente a sua presença, vamos cuidar da nossa vida, vamos cuidar da nossa casa, vamos nos preocupar com as nossas contas, com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir, vamos nos preocupar em ter alguns momentos de lazer e tudo mais. E quando a coisa estiver boa, a gente volta com essa questão de reconstruir o templo, né? A gente não está precisando de Deus agora. Deus já nos tirou da escravidão. Então agora a gente pode viver uma vida, né, do nosso jeito. E ficou assim. Não 1, 2 ou 3 ou 4 anos. Não foram 10 anos, foram 18 anos desse jeito. Um templo que era para ser reconstruído em no máximo 4 anos, eles lançaram os fundamentos em 2 anos, e já fazia 18 anos que eles não fizeram mais nada no templo. A obra estava parada. E aí o Senhor começa a falar para nós, a partir do verso 2, assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, olha o que as pessoas diziam, ainda não chegou a hora da gente reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou uma mensagem por meio do profeta Ageu. Por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua destruída? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam, presta atenção. Vocês plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam, bebem, mas continuam com sede, se vestem, mas não se aquecem, o seu salário desaparece, e como se vocês colocassem dentro de bolsos furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam o que tem acontecido com vocês. Essa é a condição de muitas pessoas.
agora. Ou seja, agora ele está dando olha só, subam a colina, tragam madeira e reconstruam a minha casa, então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas o que aconteceu? Elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu os fiz desaparecer com um sopro. Mas Senhor, por que isso, né? Poxa, Senhor, trabalhei o mês inteiro, paguei as contas, levei uma merreca para casa, né, um pouquinho só de dinheiro, e mesmo assim o Senhor fez um sopro e ele sumiu. Por que isso, Senhor? Porque a minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo as suas casas. É por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheita. Enviei uma seca sobre seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo o que vocês trabalharam para conseguir. E aí, o que eu consigo enxergar nesta passagem, meus amados? Nessa primeira mensagem que Ageu nos traz. Ageu, ele é um profeta de Deus. Foi levantado neste período. Não sabemos ao certo se ele viu a destruição do templo antigo ou não. Alguns dizem que ele viu a destruição do templo antigo e outros dizem que ele nasceu na escravidão, né? Mas ele é um senhor para mais de 70 anos. E ele é levantado como a boca de Deus naquele momento para falar a liderança política, Zorobabel, e para falar também a liderança religiosa, Josué, e também ao povo de Deus, para acordar, olha, vocês estão trocando de prioridade. Qual é a prioridade na sua vida? Eu estou vendo muita gente nesse momento de pandemia, alguns assim, eu não vejo a hora das vacinas alcançarem todos para eu poder pular o carnaval, para eu poder ir festejar, para eu poder viajar, para eu poder ir para a praia, para eu poder fazer isso, para eu abraçar não sei quem, para ir visitar o filho, o avô, a avó, os pais. Eu não vejo a hora disso passar para eu poder ir no mercado. Mas eu não ouvi ainda ninguém dizendo: eu não vejo a hora disso passar para eu ir à casa do Senhor, para poder ter um momento de comunhão com os meus irmãos e juntos louvarmos ao Senhor e podermos nos abraçar novamente, poder realmente estourar o coração diante de Deus em louvores. Eu não vejo isso. Eu vejo as pessoas dizendo assim também: olha, não, é melhor não ir para a igreja. Não, nesse momento de pandemia é melhor a gente não ir para a igreja, porque vai que acontece alguma coisa. Mas a pessoa vai para o mercado, vai para a feira, a pessoa vai na açougue, a pessoa faz churrasco e chama um monte de gente para fazer churrasco dentro de casa. A pessoa viaja, ela só não pode vir para a igreja. Qual é a prioridade? O povo de Deus aqui tinha entendido que a prioridade deles era reconstruir o templo, era buscar a intimidade com Deus, era buscar a presença de Deus. Por 2 anos, depois eles desistiram porque as coisas ficaram difíceis. Será que nós somos assim? Quando as coisas ficam difíceis, a gente abandona Deus e vai, entre aspas, cuidar da nossa vida? Não, porque se eu não trabalhar, pastor, não vai ter comida na mesa. Se eu não trabalhar, não vai ter dinheiro para pagar a conta no fim do mês. Então não tenho tempo para ficar indo à igreja. Eu não tenho tempo para ficar ouvindo palavra. Eu preciso trabalhar. Quem é que provê o alimento na sua casa? É você? Quem é que põe? Quem é que paga as suas contas? É você? É o seu trabalho? É o seu dinheiro? Ou é o Senhor? Porque se eu não fizer, se Deus não der o ar que você respira por 5 minutos, acabou. Você não pode fazer nada. Você vai ficar inválido em cima de uma cama. Qual é a sua prioridade? O que realmente tem um lugar principal na sua vida? É o seu trabalho? É a sua família?
É comer, é beber, é ter dinheiro? O Senhor Jesus, lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 25, ele diz: buscar em primeiro lugar o quê? O reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Todas. Deus sabe do que nós precisamos. Deus sabe qual é a nossa necessidade. E Deus sabe aquilo que é apenas luxo. Nós vivemos uma vida cristã medíocre, uma vida cristã falsa. Muitas vezes nós somos falsos cristãos, que adoram a Deus apenas com os lábios, mas a nossa prática de vida, o nosso coração está longe do Senhor. Está igual esse povo aqui. A gente fala que, não, a prioridade da minha vida é Deus. Mentira! Quanto tempo você reserva para o Senhor? Quanto tempo de intimidade você tem com Deus durante a semana? Quanto tempo de oração você passa aos pés do Senhor? Quanto tempo você se alimenta da palavra de Deus? E quanto tempo você gasta nos seus prazeres? Televisão, jogo, série, diversão, de perna para o ar sem fazer nada. Quanto tempo você gasta no seu trabalho, com o coração, a mente, tudo que você tem voltado para o trabalho? E aí quando chega o momento da gente ter o momento de oração, de reunião de oração na terça-noite, ou eu não vou porque eu ainda estou trabalhando, ou eu não vou porque eu estou cansado. Ou eu vou porque não vou porque eu tive que fazer alguma coisa que eu não queria fazer outro dia, então vou fazer na hora da reunião de oração, porque aí eu já tenho uma desculpa para não ir na reunião de oração, para não ir no estudo bíblico. Coisas poucas nos tiram da presença de Deus, irmãos. Não precisa de muita coisa hoje em dia para tirar muitos de nós da presença de Deus. Prioridade é o que nós precisamos na nossa vida. E esse povo aqui perdeu a prioridade. Começou bem, mas depois descambou. Perdeu o objetivo. Estava caminhando bem, parece o povo de Gálatas, quando Paulo fala: olha, vocês caminhavam tão bem, o que aconteceu para vocês voltarem a fazer o que vocês faziam antes? Vocês estão seguindo um outro evangelho que na verdade não é um evangelho. Nós muitas vezes estamos seguindo os desejos do nosso coração. Qual é a prioridade que o Senhor estabelece para cada um de nós? Prioridade, Deus. Deus é prioridade na minha, na sua e na vida de qualquer pessoa que foi salvo pela graça de Cristo. Deus deve ser a nossa prioridade. E depois do Senhor, todas as coisas vão encontrar o seu lugar. Mas existe ainda uma ordem. Primeira coisa, prioridade na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, Deus. Depois, a nossa família. Depois, nosso trabalho ou ministério. E uma vez que Deus é a prioridade da nossa vida, todas as coisas encontrarão seu espaço, seu lugar na nossa vida. Mas uma vez que você tirou Deus do lugar dele, no seu coração, na sua mente, a sua vida vai virar uma bagunça. E o inimigo vai fazer uma festa, vai arrebentar com o seu casamento, vai arrebentar com o seu relacionamento, com os seus filhos, com os seus pais, vai arrebentar com você na casa do Senhor, porque você vai ser alguém que está dando brecha para o inimigo te usar dentro da casa de Deus. E se você é parte do corpo de Cristo, e está dando espaço para o diabo te usar, você é uma parte do corpo de Cristo que está se permitindo apodrecer dentro da igreja. Qual é a prioridade da sua vida? No que você tem gastado o seu talento, o seu tempo, no que você tem se dedicado? Será que as pessoas conseguem ver Jesus em você? Será que quando você fala, as pessoas só conseguem ouvir você e não conseguem ouvir de jeito nenhum Cristo falando através da sua vida? Talvez a sua prioridade esteja errada. Talvez você tenha colocado o seu trabalho como prioridade. E se você perder o trabalho? Meu mundo acaba, pastor. Talvez você tenha colocado como prioridade a sua família, um filho, uma filha, um cônjuge,
Ah, mas se meu cônjuge me largar, eu morro. Se meu filho ou minha filha morrer, eu morro junto. Prioridade errada. Tem colocado a tua esperança no lugar errado. E sempre que nós colocamos o nosso coração no lugar errado, 100% de certeza que nós vamos nos decepcionar, nos frustrar e sofrer. Prioridade errada é o que estava acontecendo com esse povo. Então Deus manda, levanta esse homem. E a gente às vezes fala assim: ah, pastor, mas já estou velho, não consigo fazer mais nada. Tinha mais de 70 anos o Ageu. Então a gente precisa parar de ser preguiçosa. Precisamos parar com essa letargia espiritual que nós temos. Ou eu sou muito novo, ou eu sou muito velho, ou eu sou extremamente preguiçosa, acomodado, para buscar a presença de Deus e ser um instrumento nas mãos do Senhor, para ser boca de Deus nesse mundo que jaz no maligno. Nós falamos que somos a igreja de Cristo, mas que igreja que é essa que não consegue brilhar no meio da escuridão? O brilho que nós devemos ter, ele deve vir do Senhor, da presença de Deus em nós. E se nós não estamos brilhando é porque Deus não está presente na nossa vida. E porque Ele não está presente na nossa vida, porque talvez a nossa prioridade seja outra e não Deus. E aí vem desemprego, vem doença, vem morte, vem decepções, vem doenças, vem enfermidades, e a gente não consegue atravessar. Por quê? Porque a nossa esperança, a nossa prioridade é outra. E essas coisas temporais nos afetam profundamente. A nossa esperança, a nossa prioridade tem que estar no eterno. É no eterno que deve estar a nossa prioridade, a nossa confiança e a nossa esperança. E uma vez que Deus fala, existem duas posições que nós podemos adotar: obedecer ou desobedecer. Um povo que vive 18 anos ignorando Deus, Deus ainda dá oportunidades. Olha, se vocês se voltarem para mim, se vocês reconstruírem o lugar da minha presença, eu vou estar com vocês. E o povo, o que ele faz? Nesse caso, a resposta do povo está do verso 12 ao verso 15. Eles obedeceram. Todos eles obedeceram. A liderança política, a liderança espiritual e o povo ouviu e obedeceu. Começaram a trabalhar na casa de Deus, o Senhor dos Exércitos. No final do verso 14, diz aí. E interessante, olha o que o verso 14, começo do verso 14 diz. Final do verso 13: estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor deu ânimo ao governador, ao sumo sacerdote e a todo o povo. Uma vez que você decide obedecer ao chamado de Deus, você não vai estar sozinho, você não vai estar sozinha. Uma vez que você coloca Deus como prioridade no seu coração, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, o Senhor está contigo, o Senhor vai te dar ânimo. Por quê? Porque as dificuldades não vão cessar. O fato de nós estarmos servindo a Deus não quer dizer que nós não vamos enfrentar problemas, não quer dizer que nós não vamos passar por sofrimentos, dores, decepções ou dificuldades. Quer dizer sim, que o Senhor estará conosco em todas elas. Nós não vamos estar sozinhos. E mais, a gente vai aprender que quando as coisas estão difíceis, a gente não tem que largar. Ai, está muito difícil lá na igreja, não vou mais, vou deixar de ir para a igreja. Parabéns. Bela atitude mundana que você tomou. Continua assim. Porque uma das formas que o inimigo tem de fazer com que você esfrie no seu amor por Cristo é tirar você da comunhão, tirar você do lugar onde Deus te colocou. A sua igreja, o lugar onde o Senhor te colocou para fazer parte do corpo de Cristo. E uma vez que ele consegue isso, o seu amor por Cristo, a tendência é esfriar. Porque dificilmente você vai conseguir ter constância na sua leitura bíblica. E com certeza,
não dá para ser cristão sozinho. Nós precisamos de outras pessoas para exercitar coisas ruins que existem em nós. Muitas vezes nós somos impacientes com as outras pessoas, mas se eu sou cristão sozinho, eu não preciso ter paciência com ninguém. Muitas vezes eu sou grosso no falar, mas se eu quero buscar Deus na minha casa sozinho, eu não preciso ter limite ou ter domínio próprio, eu posso continuar sendo grosso e ainda falo que não, eu sou cristão. Mas não para por aí, irmãos. A primeira coisa, devemos estabelecer prioridade na nossa vida. E a prioridade é Deus. Depois a família, depois o trabalho e o ministério. Segunda coisa, uma vez que Deus fala, nós podemos optar por obedecer ou por desobedecer. Só que Deus nos dá a liberdade de escolher. Só que você vai colher depois os frutos das suas escolhas. Cada um de nós vai ter que colher, nós somos obrigados à colheita. Você não pode plantar laranja e querer colher maçã. Ah, mas eu não gosto de laranja, eu queria colher maçã. Então você vai ter que plantar maçã. Não dá para você desobedecer a Deus e querer viver debaixo da bênção de Deus. Não acontece, não dá certo. A opção deste povo aqui foi obedecer. E aí o que aconteceu? Uma vez que Deus fala, o povo responde positivamente, Deus age novamente, dando ânimo e estando com o povo. E aí o Senhor fala novamente, lá no capítulo 2, ele vai perguntar, a partir do verso 3, olha, vocês lembram como que era o templo na antiga glória? Vocês lembram como vocês eram antes da pandemia? Vocês lembram como é que vocês estavam antes da pandemia? Eu vou para a igreja quando eu quero, eu oro se eu quiser, eu canto se eu quiser, né? Eu estou preferindo viajar do que ir para a igreja. Eu viajo e não dou satisfação para ninguém, não dou satisfação para a minha liderança da igreja, ninguém sabe se eu morri, se eu fui abduzido por ET, se eu fui arrebatado ou se eu fui direto para o inferno. Por quê? Porque não falei com ninguém. Eu me tornei o meu próprio Deus. Eu não sou submisso à minha liderança. Eu vou, eu volto e não dou satisfação para ninguém. Muitos de nós estávamos assim antes da pandemia. E o Senhor pergunta, você lembra como é que era antes? Então, é bom que vocês se lembrem, porque esse período de dificuldade, as pessoas falam, mas o novo normal vai depender de uma decisão que você vai tomar na sua vida. O novo normal vai depender da sua atitude diante da prioridade que precisa ser estabelecida na sua vida, na sua casa, no seu coração. Se a sua prioridade continuar sendo você mesmo, o seu próprio umbigo, não vai mudar nada. Você vai continuar sendo um crente infeliz, um cristão medíocre, que continua vivendo um evangelho de leite, só quer coisa superficial. Não dá para aprofundar mais na palavra com os irmãos, porque muitas vezes os irmãos não estão presentes. Não comparecem ao estudo, não comparecem à oração, não comparecem no culto, não se interessa pelas coisas do alto, porque a prioridade está errada, continua no lugar errado. E aí quando vem, muitas vezes, quando está participando, está naquele sono maligno, né? Porque só pode ser o demônio que coloca esse sono em muitos crentes. Quando a palavra está sendo pregada, quando o estudo está sendo feito, só pode ser o demônio colocando um sono em vocês, em nós, e ali fica aquele sono, aquela abrição de boca, aquela leseira. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Isso é falta de oração, é falta de busca, e por isso estamos muitas vezes vazios. E uma vez que o demônio encontra uma casa vazia, ele faz uma festa de arromba, ele arrebenta com você, ele tira a sua atenção das coisas de Deus. Você lê o texto e fala, nossa, não entendi nada.
Mas se você lê um outro livro secular que não tem nada a ver com Deus, você me diz um capítulo inteirinho do infeliz do livro. Você me conta a história inteirinha, mas se você lê um versículo da Bíblia, você não consegue falar nada. Aí eu li, mas não entendi, pastor, porque falta a presença de Deus em você. Porque a tua prioridade talvez esteja errada. Porque o teu coração não está exatamente onde deveria estar. O teu coração não está em Deus, está no mundo, está no seu trabalho, está no namoro, está no casamento, está no raio que o parta. Está em qualquer lugar, mas não está em Deus. E depois a gente reclama, murmura, reclama e fica mastigando aquele... E a culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é nossa. Porque nós não fazemos o que deveríamos fazer. E Deus fala, olha no verso 5 do capítulo 2: meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito, portanto não tenham medo. Talvez você tenha medo de realmente assumir um compromisso e depender de Deus na sua vida. Talvez você ainda continue dependendo do seu trabalho, do dinheiro, depende de pai, de mãe, de qualquer... Não, irmão, não, irmã. O Senhor é muito claro, olha, se você tomar uma decisão de colocar Ele como prioridade na sua vida, Ele falou que vai estar com você, Ele vai estar dentro de você, vai estar habitando contigo, e você não precisa ter medo de nada. Você não precisa ter medo de faltar alimento na tua mesa, porque não vai faltar. Deus vai suprir. E eu me lembro muito, e até compartilhei com a minha família, eu terminei de ler o livro do George Muller. Que vergonha que me deu, depois que eu terminei de ler aquele livro. Falei, meu Deus, mas falta tanto para eu ser um homem de oração. Como me falta para ser um homem de oração? O George Muller, ele começa falando, olha, eu não quero um salário da igreja, vou depender só de Deus. Se Deus quiser me dar, Ele dá. Se Ele não quiser, eu morro de fome. Porque eu entendo que o ministério é para o Senhor. Ele abriu mão do salário da igreja e ele começou a fazer o quê? Eu vou cuidar dos órfãos que existem na Inglaterra. Não tinha dinheiro, porque ele não tinha salário. Mas ele falou, o Senhor está colocando no meu coração isso e eu vou orar. Para que o Senhor dê jeito. O Senhor, se é propósito de Deus, Ele vai levantar recurso para isso acontecer. E o Senhor levantava recurso. Ele aluga uma casa, ele começa a cuidar de 10 crianças. Só que tinha muito mais crianças ali que precisavam. E ele continua a orar e Deus possibilita ele alugar mais 2 casas. Ele aumenta para um cuidado de 35 crianças. Mas tinham muitas e muitas crianças fora ainda, que precisavam de cuidado, órfãos, abandonados de pai e mãe. E a palavra diz o quê? Que ainda que seu pai e a tua mãe te rejeite, eu não te rejeitarei. E o Senhor fez isso, e fez prova disso na vida do Muller. Porque ele pegou, depois ele deu condições de comprar um terreno que era muito caro, fez esse homem construir um grande lugar para acolher, e depois de 10 anos ele estava acolhendo 2.000 crianças órfãs. Ele atendia 2.000 crianças órfãs. Queridos, esse homem continuava sem salário, ele não recebia de ninguém. Ele orava e Deus provia. Ele orava e Deus provia. Ele orava e Deus provia. Muitas e muitas vezes é contado no livro dele, olha, hoje de manhã nos assentamos. Imagina 2.000 crianças assentadas esperando o café da manhã. Você não tem um copo de leite e nem um pedaço de pão para servir para essas crianças. E sabe o que ele fazia? Ele convocava as crianças. Crianças, vamos agradecer pelo alimento da mesa. E diante deles tinha um copo vazio e um prato vazio. Vamos agradecer pelo alimento que o Senhor proverá para nós neste dia. Era incrível. Parece coisa de filme, mas é a realidade na vida de um homem de oração. Quando ele terminava de orar, alguém tocava a campainha da porta. E ele ia atender. Olha, na noite passada, Deus me acordou, era mais ou menos umas 2 horas da manhã, e falou que eu tinha que fazer pão e eu tinha que fornecer os pães para vocês hoje de manhã. Não conhecia aquele cara, mas ele trouxe os pães
para alimentar todas as crianças. E teve uma vez que o cara que ia levar leite, ele estava com mais de 10, de não sei quantos litros de leite lá, numa carroça. A carroça ficou atolada num buraco, e ele estava atrasado para chegar num compromisso que ele tinha em um determinado lugar. E aí o que ele fez? Ele se lembrou que tinha um orfanato, a alguns metros, a 100 metros dali. Ele correu até o orfanato, tocou a campainha. Depois que eles receberam o pão, tocou a campainha. Não, é porque eu tenho vários litros de leite ali na minha carroça, e ela está atolada. E eu tenho um compromisso que eu tenho que chegar em meia hora em determinado lugar, mas eu não vou conseguir sair daquele lugar se esses leites não forem retirados. Vocês podem receber esses leites como uma doação para me ajudar? Parece filme, mas é a realidade da vida de um homem de oração. Que tipo de pessoa, que tipo de cristão que você quer ser depois dessa pandemia? Igual ao que você era antes? Com prioridade errada? Servindo ao seu próprio umbigo e a você mesmo? Ou você quer ter uma vida realmente diferente? Você quer viver um cristianismo que exale o bom perfume de Cristo por onde você passa? Se o teu objetivo é esse, o Senhor fala: eu estou com você, eu vou te abençoar. E a minha glória manifestada na sua vida agora vai ser muito maior do que ela foi antes. É o Senhor quem diz, não sou eu. Verso 9: a glória deste novo templo será maior do que a glória do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Quantos de nós estamos precisando de paz de espírito? Paz na nossa casa, paz nos nossos relacionamentos. E não temos por quê? Porque Deus não está no lugar de prioridade da nossa vida. Depois ele faz uma outra mensagem, que é a partir do verso 11, que ele vai fazer uma comparação. Uma roupa que toca em um alimento consagrado não faz com que esse alimento se torne impuro. Mas uma pessoa que está impura e toca num alimento sagrado, ela contamina esse alimento sagrado. E ele diz, por que ele faz isso? Olha comigo aí a parte B do verso 14. Tudo o que fazem e oferecem é contaminado por seu pecado. Vejam o que estava acontecendo. E ele começa a lembrar esse povo. Ele falou, o povo obedeceu e foi trabalhar com afinco, com vontade novamente. E aí ele relembra o povo, fala, eu vou estar com vocês. Lembra que como é que era o templo? Agora vai ser melhor, vai ser maior, vai ser mais esplendoroso. Não se esqueçam de que tudo que vocês oferecem é contaminado pelo pecado de vocês. Vejam o que estava acontecendo com vocês antes de começarem a lançar os alicerces do templo. Quando esperavam uma colheita de 20 medidas, colhiam apenas 10. Quando esperavam tirar 50 medidas da prensa de uvas, tiravam apenas 20. Enviei ferrugem, mofo, granizo para destruir tudo que vocês trabalhavam para produzir. E no entanto, vocês não se voltaram para mim, diz o Senhor. Olha como o nosso coração é maligno. Por mais que nosso coração esteja em outras coisas, e a gente invista tempo, talento e disposição para alcançar essas coisas, Deus, Ele frustra os nossos planos. Você queria 50, você vai ter só 20. Você queria 20, você vai ter só 10. E ainda foi que muitas coisas, desses 10, também não vão dar conta da sua necessidade. Por quê? Porque a tua prioridade está errada. Porque Deus não é prioridade no seu coração. Deus não é a prioridade da sua vida. E aí o Senhor lhe faz uma promessa no verso 19, olha, eu lhes faço uma promessa agora, enquanto a semente ainda está no celeiro, ou seja, a semente não foi plantada ainda. O povo está trabalhando aonde? Para o reino, para estabelecimento do reino, para a reconstrução do templo. A semente ainda não foi lançada, a semente não foi plantada, mas a promessa já vem. Por quê? Porque a disposição de coração mudou. A prioridade do coração agora é o Senhor. Então, quando Ele é a prioridade, a promessa vem antes de você começar a trabalhar ainda. Faço uma promessa a vocês, enquanto a semente ainda está no celeiro, e suas videiras, figueiras, romazeiras, oliveiras ainda não deram frutos, mas de hoje em diante eu os abençoarei.
Você quer ser abençoado por Deus? Coloque Ele como prioridade na sua vida. Você quer ter uma família abençoada? Coloque Ele como prioridade para a sua família. Você quer ter um trabalho que realmente você sinta prazer de estar ali, de manifestar a glória de Deus? Coloque Deus como prioridade também no seu trabalho. Você quer ter uma igreja fervorosa, uma igreja que pulsa no amor de Cristo? Você quer ter uma igreja vibrante, alegre, disposta? Coloque Deus como prioridade. Muitas vezes a gente fala, mas a igreja não cresce, pastor. Entra um, sai dois. Entra dois, aí sai mais um. E aí vai fazendo aquela conta que parece cidade fantasma, né? Que não sai daquele número. Por quê? Culpa nossa. Nossa que estamos aqui e nossa que está aí, que está me ouvindo aí nas redes sociais, pelo nosso canal do YouTube. A culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é nossa, de todos nós. Porque Deus não é prioridade na nossa vida, não é prioridade na nossa igreja. Porque quando nós temos uma programação ou algo, uma reunião, um encontro, um culto, ir à praia é mais importante, receber uma visita em casa é mais importante, e visitar alguém é mais importante, dormir é mais importante do que estar no momento de culto. Então Deus não é prioridade, você é a prioridade da sua vida. Depois não reclama do tipo de cristianismo que você está vivendo. Não reclame dos frutos que você está colhendo. Filhos rebeldes, casamento destruído, igrejas fracas, doentes e mortos espiritualmente, a culpa é nossa. E Deus está falando nessa manhã, a culpa é de vocês. Se vocês se voltarem para mim, eu os abençoarei. Se vocês me colocarem como prioridade na vida de vocês, eu os abençoarei. Mas vocês precisam decidir. Vocês vão obedecer a minha palavra ou vocês vão continuar nesse tipo de vida sem vergonha que vocês estão vivendo? Nesse cristianismo miserável que vocês têm vivido? Que tipo de gente você quer ser? Alguém que se parece com Jesus ou alguém que se parece com o mundo? Talvez você pense assim, poxa, mas será que eu vou, né? Será que se eu mudar de atitude, será que se eu tomar uma decisão realmente por Deus hoje, a minha vida vai ser diferente? Como é que eu posso ter de repente essa certeza? Primeiro, Deus já disse. Primeiro, Deus já falou isso. Se você se voltar para Ele, Ele vai te abençoar, Ele vai estar com você e você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo de faltar dinheiro no fim do mês para pagar as contas. Você não precisa ter dinheiro de faltar alimento para você se alimentar e alimentar a sua família. Você não precisa ter medo de ficar doente, porque é propósito de Deus muitas vezes a doença nas nossas vidas, irmãos. E o Senhor vai estar conosco. E uma vez que nós colocamos Deus como prioridade, a gente precisa entender uma coisa. A nossa vida nesta terra, como nós vimos no Salmo 90, enquanto ministrávamos o louvor, ela é uma vida que tem prazo de validade aqui. Alguns vivem 70, 80 anos e quem passa disso é canseiro, enfado. Mas o Senhor fala, olha, se você me colocar como prioridade na sua vida, eu vou te ensinar a viver uma vida com sabedoria. Para que quando chegue o momento de você partir deste mundo para outro, e você tendo a certeza da sua salvação em Cristo, quando você fechar os olhos aqui neste mundo, você vai abrir e vai estar diante do seu Criador. Mas Ele precisa ser a prioridade da sua vida. Senão isso não vai acontecer. E como ter certeza disso? Olha a promessa que Ele faz aqui para Zorobabel no verso 23. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, honrarei você, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel. Farei que você seja como um anel de selar em meu dedo, diz o Senhor, pois eu o escolhi, eu, o Senhor dos Exércitos, falei. O Senhor faz uma promessa para Zorobabel, e aí você fala, quem é Zorobabel? Né? Você pode colocar o nome do seu filho de Zorobabel, né? Um nome interessante, dificilmente você vai ter concorrências, mas é um nome diferente. Né? Coloque Zorobabel no nome do seu filho. Por quê? A promessa do Senhor para Zorobabel é de estabelecimento do reino.
Porque Zorobabel é da linhagem de Davi. E se você olhar Mateus no capítulo 1, verso 1, acho que é isso, Mateus no capítulo 1, eu não lembro o verso. Mas quando ele começa a falar da genealogia, Zorobabel está ali, na genealogia de Jesus e de Davi. Verso 12, tá? Só para vocês poderem anotar, Mateus capítulo 1, verso 12. Tem lá, depois do exílio na Babilônia, Joaquim gerou Selatiel, Selatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, e aí vai um monte de nome para frente e para trás, né? Por quê? A promessa de Deus para ele, olha, você é o governador hoje, você é a liderança hoje, você é aquele que está responsável hoje de conduzir o meu povo. Então, eu faço uma promessa com você, eu vou te dar autoridade. E você, eu, cada um de nós temos autoridade no nome de Jesus, para proclamar as boas novas do reino, aonde quer que nós estejamos. E o Senhor nos dá essa autoridade. E Ele diz que vai estar conosco, e Ele vai estar conosco nos abençoando, não porque você quer, mas porque Ele te escolheu. Ah, pastor, mas ele falou aqui com Zorobabel, ele falou que escolheu Zorobabel, né? Leia lá João capítulo 15, verso 16 e 17. O Senhor é muito claro: eu vos escolhi a vós, não fostes vós que me escolheste. Não foi você que escolheu a Deus, foi Ele que escolheu. E por isso você está aqui ouvindo essa mensagem hoje, tanto presencialmente quanto de forma virtual. Por isso nós estamos reunidos. Por isso que você parou tudo na sua vida para ouvir essa mensagem hoje, porque talvez o Senhor queira falar com você. E eu não digo talvez, eu tenho certeza que Ele quer falar com você. Porque Ele sabe que a tua prioridade está errada. E Ele quer corrigir a sua rota. Ele quer te colocar no rumo do caminho que conduz à verdade e à vida. Ele quer te fazer ouvir a voz de Jesus. Muitas pessoas dentro da igreja hoje, irmãos, escutam a palavra, mas não ouvem. Muitas pessoas veem o agir de Deus, mas não enxergam realmente. E a palavra de Deus já nos disse isso. Isaías, Ezequiel, Jeremias já nos alertava isso. Olha, vocês vão pregar, vocês vão anunciar a palavra para pessoas. Você vai pregar, vai falar, mas as pessoas vão escutar, mas não vão ouvir. E se a pessoa não ouve, ela não muda. Deus vai fazer milagres na sua vida e ao redor de você, e você não está enxergando, você continua: Senhor, mas me dá um sinal, Senhor. Senhor, mas faz alguma coisa para eu poder realmente ter a certeza de que é o Senhor que está falando comigo hoje, que eu preciso mudar a prioridade da minha vida, do meu coração. Deus já falou, Deus já fez um monte de coisas. Mas você continua cego. Nós continuamos cegos. Nós continuamos surdos. E a palavra do Senhor hoje é aquele puxão de orelha de um pai, que quando a gente ouve, a gente fala: Senhor, eu preferia ter tomado uma surra do que ter ouvido uma mensagem dessa. Se o Senhor tivesse batido em mim, tinha doído menos. Quantas vezes você já não teve essa impressão, né? Às vezes o pai ou a mãe chama a atenção do filho com palavras tão assim, em amor, mas de forma com autoridade, em amor, mas com autoridade, impondo ali uma responsabilidade que é necessária, chamando a atenção para que o mundo não é um mundo de fantasias, o mundo é real. Esse mundo que nós vivemos, ele é real. Pessoas morrem, pessoas estão indo para o inferno, demônios estão agindo, falando no ouvido de pessoas nesse momento, para falar assim: mas esse negócio aí, pastor, é muito difícil, melhor não fazer não, acho que eu vou continuar do jeito que tá bom, né? Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Vai morrer assim e vai parar no inferno, longe da presença de Deus. Jesus veio ao mundo para que essa síndrome de Gabriela caia por terra em nome dele, né? Em nome dele. Se você nasceu assim, você cresceu assim, está na hora de você tomar uma decisão por Cristo. Está na hora de você dar um rumo para a sua vida. Está na hora de você realmente compreender que se você não caminhar para os lugares celestiais,
você está caminhando para os lugares infernais. Se você não estiver caminhando para onde o amor de Deus é pleno, completo, perfeito, você está caminhando para um lugar onde a ira de Deus é plena, é completa e é perfeita. E ai de quem for experimentar do cálice da ira de Deus pela eternidade. Eu oro ao Senhor, eu clamo e eu rogo ao Senhor, para que você que ouviu essa mensagem hoje, você não saia deste lugar, não desliga este vídeo, não saia pelas portas da igreja hoje sem tomar uma decisão na sua vida. Sabe aquelas questões assim, olha, todos os dias Deus te dá uma folha em branco, para que você possa reescrever a sua história de uma forma totalmente diferente. Hoje é esse dia. Nessa hora Deus está te dando uma folha em branco. Está falando, olha, sabe essa história que você viveu até agora? Esse tipo de cristianismo terrível, vergonhoso, que você estava envergonhando o meu nome, medíocre, maligno. Está na hora de você fechar essa página e começar uma nova história hoje comigo. O Senhor está te dando essa oportunidade. E é muito claro, irmãos, a Bíblia fala em várias passagens, olha, se você ouvir a palavra de Deus hoje, não endureça o seu coração, porque o povo que endurece o coração morre no deserto. Deserto é um lugar dos filhos de Deus serem transformados, não deve ser o nosso túmulo. Se ouviu a palavra do Senhor hoje, e ela falou com você, tome uma decisão de colocá-lo como prioridade na sua vida. Eu quero te convidar nessa hora a curvar sua cabeça e a orar comigo. Se você de repente sabe que a tua vida está errada, que Deus não é prioridade na sua vida, e hoje você quer colocar Ele como prioridade, quer mudar a vida que você está levando, eu vou pedir para você ficar aqui na frente, ó. Vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Podem ficando aqui na frente. Se você entende que a tua vida, Deus não é prioridade, e você quer que Ele seja prioridade na sua vida, hoje é o dia de você tomar uma decisão por Ele. Se a tua vida está errada, e você sabe disso, porque você tem consciência dos seus pecados. Tem pecado que você é consciente, mas tem outros que você não sabe. Mas o Senhor conhece o seu coração. Ele sabe que você precisa colocá-lo como prioridade. Talvez até hoje você tenha vivido a sua vida do seu jeito, da tua forma. Hoje é o dia em que o Senhor vai mudar a sua vida por uma decisão que você vai tomar, de colocá-lo como prioridade na sua vida. Senhor, em nome de Jesus, nos reunimos aqui à frente, ó Pai, para pedir perdão ao Senhor. Perdoa, Senhor, a Tua igreja, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa a nossa negligência, perdoa as mentiras do nosso coração, perdoa nossa alma vazia, o nosso coração vazio, Senhor, por nossa culpa. Perdoa, Senhor, se nós estamos mais interessados em cuidar das coisas do mundo para nossa satisfação, para o nosso conforto, e não nos preocupamos com o que tem dentro do nosso coração, da nossa alma. Não estamos preocupados com o que está alimentando o nosso espírito, ó Deus. Estamos sendo contaminados pelos venenos que o mundo coloca em nós, pelo inimigo, Senhor, que sopra em nossos ouvidos palavras, que nos sopra o desânimo, o comodismo, que vem para anestesiar a nossa mente, ó Deus, em nome de Jesus. Hoje é o dia que nós queremos despertar para o Senhor, queremos despertar para um verdadeiro cristianismo. Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos mais esse cristianismo medíocre, falido, mentiroso, falso, que nós temos vivido até hoje.
Nós queremos diferença na nossa vida, na nossa família. Nós queremos a presença do Senhor em nós. Limpa, Senhor, limpa o nosso coração, limpa o nosso interior. Limpa, Senhor, toda a sujeira e podridão do pecado que habita em nós. Limpa, Senhor, os nossos pensamentos impuros e imundos. Limpa, Senhor, em nome de Jesus, os nossos lábios, Deus, que têm sido usados pelo inimigo. Muitas vezes, Deus, nos perdoa, Pai, porque nós temos emprestado a boca para Satanás. Nós falamos glória a Deus na igreja, e quando saímos dela, amaldiçoamos os nossos irmãos, amaldiçoamos os nossos próprios filhos, os nossos pais e cônjuges. Tem misericórdia das nossas vidas, Deus. Queremos tomar posse, Senhor, desta palavra hoje. Queremos tomar posse dessa palavra porque nós cremos que nós somos este povo que começa uma coisa e não termina, que estabelece um novo relacionamento com o Senhor, mas na primeira dificuldade nós deixamos de congregar, nós deixamos de nos reunir como igreja, nós deixamos de orar, deixamos de ler, deixamos de buscar a presença do Senhor e nos rendemos diante das nossas dificuldades, nos prostramos diante delas, Deus. Quantas famílias estão sendo destruídas, Senhor, nesse período de pandemia, de dificuldade, porque nos rendemos a esse momento de luta. O Senhor conhece cada uma das pessoas que estão aqui à frente. O Senhor conhece cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo nesse momento, ó Deus. O Senhor sabe o que se passa no seu coração. O Senhor sonda a mente, sonda o coração dessas pessoas, das famílias, dos lares. O Senhor sabe exatamente os lares onde o Senhor é a prioridade e onde o Senhor não é. O Senhor sabe exatamente cada coração em que o Senhor é a prioridade e onde o Senhor não é. E o Senhor sabe a sinceridade do coração de cada um que está me ouvindo nessa hora e que quer realmente tomar uma decisão pelo Senhor. E aqueles que estão tomando uma decisão por constrangimento. Nós não queremos ser constrangidos porque todos vieram à frente. E aí a gente fica com vergonha de não ter vindo e a gente acaba vindo. Não queremos ser Maria vai com as outras. Nós queremos buscar nessa hora a nossa intimidade contigo. Queremos buscar particularmente a nossa confissão de pecados. Nessa hora, irmão, minha irmã, confesse o seu pecado. Abra sua boca e vá confessando o seu pecado ao Senhor. Ele já sabe, mas talvez você precise ouvir o seu pecado, a sua falha, a sua negligência. E como igreja, Senhor, eu clamo, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós como igreja do Senhor. Tem misericórdia, Senhor, porque somos orgulhosos, somos vaidosos, somos falsos, somos mentirosos, somos arrogantes, somos muitas vezes autossuficientes, ou pensamos que somos. Pensamos que somos aqueles que provêm na nossa casa, no nosso lar, para engano do nosso coração e da nossa mente. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, que nós possamos tomar posse dessa palavra hoje. Que nós venhamos a sair realmente, Senhor, tocados pela presença do Teu Espírito em nós nesta manhã. Porque nós sabemos, Deus, que quando Jesus ele tem um encontro com um leproso, pecador, miserável, e ele toca esse pecador, ele não é contaminado pela lepra, nem pelo pecado, mas aquele pecador leproso e miserável, ele é transformado pelo toque santo, poderoso, misericordioso, gracioso e amoroso do Senhor Jesus. Que nós nesta manhã possamos ser tocados pelo Senhor. Que nós nesta manhã, Senhor, possamos ser transformados pela santidade do Senhor, que se faz presente aqui, Deus. E nós cremos no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos cair por terra neste momento, de joelhos na presença do Senhor, sendo transformados, tocados pelo Teu amor. Sabemos que, Deus, nós não somos merecedores do Teu amor ou da Tua graça, mas mesmo assim, o Senhor não desiste de nós.
O Senhor nos disse na carta de Ageu, pela boca do profeta, de que o Senhor estaria no meio de nós. O Senhor está no meio de nós. E o próprio Cristo já nos disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. É promessa de Deus, é certeza no nosso coração, para a manifestação do Teu poder, glória e majestade em nós e através de nós. Por isso, Senhor, é no amor de Deus, é na graça de Jesus Cristo e nas consolações do Espírito Santo que nós tomamos posse dessa palavra, para as nossas vidas, para a vida desta igreja, para a nossa família, para o nosso trabalho, aonde quer que estejamos, que nós possamos, em nome de Jesus, manifestar a Tua presença, a Tua glória em nós, ao ponto de transbordar e abençoar a vida de outras pessoas. Assim nós oramos, Pai querido, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Queridos, amados irmãos e irmãs, cada um de vocês, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Busque a Deus, busque o Senhor, coloque Ele como prioridade na sua vida. Não permita que nada seja mais importante do que o teu momento de oração. Não permita que nada seja mais importante do que o teu momento de estudar a palavra de Deus. Não permita que nada seja mais importante do que estar na comunhão com seus irmãos, seja aqui presencialmente ou seja de forma virtual. Que Ele, o Senhor, seja a prioridade. Que todos os deuses que existem no nosso coração hoje caiam por terra em nome de Jesus. E que Ele seja entronizado em nosso coração, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Vamos em paz em nome de Jesus. Deus abençoe vocês que nos ouviram nesta manhã, que o Senhor te abençoe, te guarde e te proteja. Coloque o Senhor também como prioridade na sua vida, na sua família, para que o nome dEle seja glorificado e vocês possam viver um cristianismo real e verdadeiro. Que Deus os abençoe.